de hoje a gente fala sobre hormônios, substâncias que nos dão vigor e garantem uma vida sexual fértil e saudável, entre muitas outras funções. Agora você vai ver que um fenômeno natural pode trazer transtornos para homens e mulheres: o fim da produção dos hormônios sexuais. Acorda suada, o corpo, minhas pernas pareciam que estavam pesadas. Eram os sintomas da menopausa. Outra coisa engraçada é o fogo que eu senti. Eu imagino que todas as mulheres do planeta, se sentir o fogo, deve ser igual ao meu, né? Imagina que você está chegando o braço bem pertinho da chama de um fogão. É aquele calor que você tem, mas ele é interno. Foram meses de muito desconforto. E muito agitada. Sabe aquela coisa agitada? Tudo você queria fazer e parece que a coisa não rende, você vai ficando ansiosa. E o dia que ela falou, eu resolvi fazer o exame. Procurei meu ginecologista e fiz o exame. Aí não deu outro. Eu já estava na menopausa mesmo. Quando a natureza põe um ponto final na produção de hormônios femininos, para a mulher restam várias interrogações. A menopausa marca o fim de um período reprodutivo que começa com a primeira menstruação. Depois dessa época, em torno dos 12 anos, esses hormônios vão fazer com que a menina vá aparecendo com os caracteres femininos. Então, nessa fase, às vezes é identificado uma alteração hormonal de uma menina que não aparecer com esses caracteres, ou aparecer com os caracteres alterados. E, às vezes, é muito importante que esse diagnóstico seja feito precoce para não gerar sequelas. E esse hormônio pode ser reposto, ela pode ser tratada em tempo hábil. A reposição hormonal também pode minimizar os sintomas da menopausa. As pessoas, elas têm uma grande resistência à reposição hormonal. Não foi o meu caso. Quando você constatou que já estou na menopausa, você já pensou na reposição hormonal? Já pensei na reposição. Antigamente, a terapia hormonal era um tabu. As pessoas tinham medo de usar hormônio e não era usado. Depois dos anos 90, que iniciou o uso do hormônio, passou a ser como se fosse uma coisa assim, uma promessa de juventude eterna. A mulher usaria hormônio, com isso não envelheceria, não perderia colágeno, continuaria com a sua libido ótimo, protegeria o coração, não teria osteoporose. A coisa foi apresentada como um elixir da juventude. E passou a ser usado indiscriminadamente, de forma, às vezes, indevida. Depois disso, começaram a aparecer os eventos adversos e nós passamos a usar o hormônio agora de uma forma específica. Você tem que individualizar o caso, saber se aquela pessoa pode usar o hormônio mesmo, qual que é o melhor para ela e a hora de começar a usar e qual seria o momento de parar. Jussânia não tem útero. Por isso, além das pílulas de estrogênio, a receita médica trouxe uma outra indicação. As atividades físicas, escolha uma que você goste, que você sinta bem e que você faça por prazer, porque aí ela vai ser contínua. Jussânia segue à risca a recomendação médica. Eu danço terça-feira 2 horas, quinta-feira 2 horas, o sábado 1 hora. Nos finais de semana ainda saio com o marido, dançamos. Eu me apronto toda, ele também. A gente vai para qualquer lugar
que tem dança. No sábado também a gente sai e dança. Já virou um programa que a gente vai, às vezes vai com os amigos. Caso não tenha amigos, só eu e ele vamos. Eu adquiri uma outra qualidade de vida. A pedagoga acertou o passo e conquistou de volta a qualidade de vida. Os desconfortáveis sintomas da menopausa são coisa do passado. Enquanto nas mulheres o fim da produção de hormônios é programado, nos homens isso acontece lentamente, a partir dos 40 anos. É a fase do DAEM, a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, a antiga andropausa. Para a maioria deles, isso passa despercebido e não traz maiores consequências. Mas cerca de 20% dos homens vão precisar de reposição hormonal. Em alguns casos, o tratamento pode começar ainda mais cedo. Este instrutor de autoescola sabe bem como detectar problemas mecânicos, mas custou a perceber que uma outra máquina, o corpo dele, dava sinais de falhas. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bip, bip. Sentia cansaço pelo corpo todo, as articulações doíam. Os termômetros do organismo indicavam que algo comprometia o desempenho dele. Eu comecei a sentir que essa perda de disponibilidade, de disposição, aos 29 anos. Mas eu achei uma coisa como fosse natural, né? Aproximando dos 30 anos, achei que isso era normal. E à medida que o tempo passava, ficava mais difícil controlar a direção. Jogar futebol, um ânimo para levantar, né, disposição para você fazer uma caminhada, uma atividade física, seja ela um esporte radical. Eu comecei a sentir essa dificuldade. E eu sempre tive disposição, expediente para as coisas. O pisca-alerta foi acionado. Até a vida sexual começava a ficar comprometida. Depois eu percebi que durante um ato sexual com a pessoa que eu estava casado na época, começou a dar esse tipo de problema. Só que nós procuramos um médico, ela e eu, e a conversa era interminável. Não, que isso é certo, procure fazer uma viagem, um hotel fazenda, isso é estresse emocional, dia a dia, mudar os ares. E senti que continua a mesma coisa. Foram 7 anos convivendo com os sintomas, dos 29 aos 36 anos. E só depois de passar por 2 médicos, Jaime conseguiu um diagnóstico preciso: queda na produção de um hormônio fundamental para o funcionamento do organismo dos homens. A falta de testosterona para um paciente que tem déficit androgênico vai acarretar cansaço, praticamente abolição da qualidade da vida sexual, com certeza diminuição da qualidade da vida sexual, pode dar uma depressão, apatia. Com o diagnóstico e o apoio do médico, mesmo após o fim do casamento, Jaime sentiu que podia correr atrás do tempo e do ânimo perdidos. Posso te falar com mais convicção que depois da terceira aplicação eu comecei a sentir uma disposição maior. De combustível renovado, Jaime encontrou forças para recarregar a bateria. Quais foram as suas primeiras mudanças? Disposição para fazer as coisas, ânimo para ir trabalhar, para fazer uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, até o desejo de voltar a jogar futebol, que eu sempre gostei de fazer. É essa disposição que estava me faltando. A maior contraindicação desse tratamento seria pacientes que tivessem lesões hepáticas. Além disso aí, existe uma controvérsia. Pacientes que possuem câncer de próstata devem ou não receber esse tipo de tratamento. Na minha opinião, a gente deve analisar cada caso para saber se esse determinado paciente pode receber ou não a reposição hormonal. Lembrando que eu estou falando em quê? Reposição hormonal. É diferente da pessoa normal que vai na academia, recebe esse hormônio da testosterona
para conseguir o quê? Uma massa muscular melhor. Isso é um problema. Isso está errado. Isso dá problema hepático, dá problema na fertilidade. Diferente do paciente que está com baixa hormonal e quer simplesmente que volte a seus hormônios normais. Quero buzinar o calhambeque. O que você diria aí para outros homens que de repente podem estar na mesma situação que você, já e nem sabem? Procure ajuda médica, porque o problema é sério. Às vezes o problema, a objeção moral de procurar um médico na área do urologista pode ser para as pessoas tabu, deixar esse falso moralismo de lado, né? Essa hipocrisia. Ah, eu sou macho. Não, nada disso. A medicina está aí, tem vários recursos e não deixa que isso estenda, né? Chega a uma situação grave. Procurar a ajuda quanto mais cedo, melhor. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço o carinho de vocês, a delicadeza, né, de me ouvir. E os telespectadores, por favor, né, que todo mundo tenha consciência, as mulheres, sentir um calorzinho, procurar um médico, pode ser até mesmo num posto, né, falar que tá sentindo um calorzinho, que a minha menstruação atrasou, que eu estou me sentindo um pouco diferente, eu estou um pouco mais irritada ultimamente. Estoy aquí.